Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário. Nessa manhã eu quero compartilhar um texto lá da Gênese humana, livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Está escrito assim: Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E assim fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas e o presenteou. Olha só o que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã, irmãos. Por muitas vezes nós vamos caminhar por alguns caminhos sem compreender o tamanho da bondade e do amor do Senhor para com as nossas vidas. O fato é que a Bíblia nos ensina que muitos são chamados, mas desses tantos chamados, somente alguns eles são escolhidos. E nesse caso, esse princípio bíblico está descrito aqui no início ainda da história de José. Jacó amava de sobremaneira, o seu filho José. Afinal, ele não era somente filho da sua velhice, como está descrito aqui, mas era filho daquela a qual ele amava, filho de Raquel. E por esse amor existir sobre a vida de Jacó, ele assim lhe entrega algo que marcaria definitivamente a sua vida. Ele entrega essa túnica, uma túnica talar, uma túnica colorida, assim como os reis usavam, e por ser de manga comprida, mostrava que ele seria um escolhido, não para trabalhos manuais, assim seria algum trabalho um tanto quanto mais intelectual, de governo e tudo mais. Na verdade, o que Jacó estava fazendo ali naquele momento era entregando algo que marcaria definitivamente, de forma profética, apontaria, mostraria toda a vida de José ao longo de todo o decorrer da sua história. Só que a Bíblia também nos mostra nos versículos seguintes aqui que isso instigou a inveja dos seus irmãos, instigou a inveja daquilo que Deus ou o próprio pai havia, através da vida do próprio pai, havia entregue sobre a vida dele naquele momento. E isso é um grande ensinamento que o Senhor me trouxe nessa manhã, irmãos. Por muitas vezes, aquilo que Deus vai entregar e vai colocar em nossas mãos será o único motivo de inveja e de pessoas que estão ao nosso redor se levantarem assim contra as nossas vidas. Eu quero lembrar você aqui que a inveja não é um sentimento que brota no coração das pessoas pensando em que talvez eu e você tenhamos algo e eles não têm. A inveja que estava aqui no coração dos irmãos de Jacó não era uma inveja que desejava ter aquilo que ele tinha, mas era uma inveja que dizia que não gostaria que ele tivesse aquilo que o seu pai havia entregue. E eu preciso trazer o seu entendimento, o nosso entendimento nessa manhã, que a inveja ela só tem uma direção, só tem um sentido, só tem um desejo. Buscar paralisar aquilo que o dono da promessa fez chegar sobre as nossas vidas. Assim como aconteceu aqui na vida de Jacó, de José, ali no versículo 23 diz que assim quando seus irmãos chegam diante de José, eles despiram, a primeira coisa que eles fazem é tentar arrancar, e assim arrancam aquilo que o pai havia entregue sobre a vida dele. Irmãos, é um grande ensinamento isso sobre as nossas vidas. O ataque do inimigo sobre nós será sempre buscando tentar arrancar aquilo que carregamos. Lembre-se, o inimigo ele nunca vai pensar em paralisar você somente porque você é alguém ou algo importante, não. A intenção do inimigo tentar paralisar a minha e a sua vida será sempre com a intenção de paralisar aquilo que Deus está fazendo, conforme aquilo que Ele entregou e nos deixou, não somente como direito, como promessa, mas como responsabilidade. O ataque do inimigo sobre as nossas vidas fala sobre um tentar paralisar aquilo que Deus está gerando nas nossas vidas e através de nós. Por isso que nós precisamos vigiar, precisamos estar atentos a tudo aquilo que de alguma forma nós temos feito, os caminhos que temos andado, as circunstâncias que nós temos também nos submetido, só que no fundo nós não precisamos nos preocupar tanto assim, porque assim como na vida de José, o Senhor o honrou e o estabeleceu cada um dos planos que assim havia sido designado sobre a sua vida. E assim será sobre a minha e sobre a sua vida, independente do tamanho do ataque que o inimigo faça para tentar roubar aquilo que Deus colocou sobre nós. Os planos do Senhor eles são muito maiores, muito mais preciosos, os caminhos dele são muito mais altos do que os nossos caminhos e principalmente do que os caminhos das trevas. Então nós precisamos assim nos conectar naquele, somente naquele que nos entregou a promessa, nos entregou os presentes, tem nos entregue e confiado os seus segredos e os seus mistérios, porque é somente a nossa fé nele, naquele que é o Pai de toda a promessa, o dono de todas as bênçãos, essa fé é somente ela que vai nos sustentar nos momentos difíceis. Que no dia de hoje você possa compreender que se existe um ataque sobre a sua vida, é porque você carrega algo precioso da parte do Senhor. Vamos orar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, nessa manhã nós queremos te louvar, queremos mais uma vez te agradecer, Senhor. Queremos aqui pedir para que o Senhor possa, assim, elucidar os nossos pensamentos, Pai. Por tantas vezes nós temos sofrido alguns ataques e hoje nós entendemos que os ataques eles não são somente contra a nossa vida, contra a nossa pessoa, mas sim contra aquilo que nós carregamos, aquilo que o Senhor já antecipadamente, primeiramente entregou sobre as nossas vidas. Que esta verdade esteja viva nos nossos corações, Pai, e que nós venhamos lembrar que nenhuma arma forjada nas trevas prosperará contra aqueles que o Senhor escolheu. Que essa verdade grite dentro dos nossos corações, Paizinho, que em nome do Senhor Jesus sejam frustrados os planos do inimigo e que a nossa vida nesta manhã, Senhor, seja alinhada com aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você continue crendo naquilo que Deus derramou sobre você. Se você tem sofrido ataques, pode ficar tranquilo, você está no caminho certo. Deus te abençoe.